Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão que avança nas negociações por Cuéllar e Michael. Vai aumentar bastante o patamar do time, né? E também, e também vai ter que abrir o bolso, porque a operação para ter os dois ela pode chegar nos 70 milhões de reais e com um custo mensal superior a 5 milhões de reais. Só pelos dois, tá? Eu te conto essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, vamos atualizar as notícias do Timão, porque além do jogo, né, do empate entre Corinthians e Grêmio, o mercado está se movimentando, a janela está aberta e a gente teve novidades sobre as negociações envolvendo o Corinthians e Cuéllar e Michael. Curiosamente, dois jogadores que estão na Arábia Saudita. O Cuéllar, que jogava no Al Hilal, mas que está no Al Shabab. O Michael, que segue no Al Hilal, mas que será liberado nesse meio de ano, na janela de transferências, para abrir uma vaga de estrangeiro para Neymar, que se recupera e que está jogando no Al Hilal, vejam só, no time do Jorge Jesus. Então a tendência é que o Neymar ocupe a vaga de estrangeiro que até então é do Michael. O Al Hilal negocia o Michael, que quer voltar para o futebol brasileiro, que tem um assédio de vários clubes há algum tempo. E aí tem uma novidade, porque eu já tinha dito aqui para vocês que existe uma concorrência, uma disputa de alguns clubes consultando o Michael para saber da situação, se ele conseguia a rescisão com os caras, se os caras liberariam, né, para não ter que pagar até o fim do contrato. E aí provavelmente, né, teria luvas para se acertar com o cara. Enfim, ele tem uma relação bacana com o Renato Gaúcho, que está no Grêmio, que queria muito contar com ele. Tem um investimento grande do Cruzeiro, tem o São Paulo, que deu uma sondadinha, e tem o Corinthians, né, que não é a primeira vez procura saber do Michael. O Michael já se acertou basicamente com o Corinthians, até porque, pela informação do Everton Guimarães, meu parceiro lá da Band, ele esteve presente, né? Na verdade, ele conversou com algumas pessoas do Cruzeiro e obteve a informação de que o Cruzeiro se retirou do negócio. Eu tinha dito para vocês, o Cruzeiro, cara, está disposto a pagar 2,5 milhões de salário pelo Michael. Como é que concorre com isso? Pois bem, por conta das luvas, o Cruzeiro se retirou. E a informação que o Everton obteve por pessoas de dentro do Cruzeiro é que ele estaria negociando com o Corinthians, numa negociação bem avançada. Ele está pedindo 8 milhões de reais de luvas na mão dele. Michael quer, para voltar para o Brasil, 8 milhões de reais de luvas, fora o salário, evidentemente. Ele ganha um altíssimo salário na Arábia Saudita, como todo mundo, mas o Corinthians estaria disposto a investir e pagar o Al Hilal com o valor da Esportes da Sorte, a patrocinadora Master. Eu não sei se chega no total dos 57 milhões. Esses 57 milhões são destinados pela patrocinadora para o Corinthians contratar. Só que eles querem um cara midiático, um cara que dê retorno no marketing. O Robozinho, né, como ele era chamado aqui, imitando o Cristiano Ronaldo, quando jogava no Goiás, no Flamengo, pode ter esse apelo. Além dos gols, das jogadas, de um cara que é muito bom naquilo que faz, né, quebrando as linhas, o cara de lado de campo, que vai resolver todos os problemas do Corinthians, até porque existe uma possibilidade de saída do Wesley, eu já falo sobre isso, então ele preencheria essa lacuna ali pelo lado esquerdo e seria titular, evidentemente. A questão é o custo, porque se o Al Hilal não quiser liberar, o Corinthians vai ter que pagar para o clube da Arábia Saudita, e o custo dele é isso, cara, 8, 9 milhões de euros, que é quase 60 milhões de reais que você tem que pagar pelo cara. O Corinthians vai gastar todo esse dinheiro? Tá bom, não precisa gastar todo esse dinheiro se o Michael daqui a pouco consegue a liberação, uma rescisão amigável lá com os caras, ele fica livre. Só que aí você tem que dar na mão do Michael. E aí o que ele estaria pedindo seriam 8 milhões de reais. Eu até não estou achando tanto, tá? Mediante a tantas cifras altas, não estou achando tanto. O problema é que ele vai querer ganhar esses 2 milhões e pouco de salário. Com essas luvas diluídas, se a gente fizer uma conta rápida aqui, ele assinar um contrato por 2 temporadas, dá umas luvas aí de 300 a 400 mil reais por mês. Compondo no salário de 2 milhões, a gente está falando de 2 milhões e meio, quase 3 milhões de reais, dependendo do valor do salário, né? Se for um pouquinho a mais, direito de imagem, aqui, uns 3 milhões. E aí, falei assim, uns 3 milhões. Michael, de verdade, eu acho muito dinheiro. Acho que sobe o patamar do time, acho que encorpa o elenco, acho que o Corinthians entra forte para brigar pelas competições. O Michael chega e joga, mas, cara, meu Deus do céu, quase 3 milhões de reais pro Michael. Porra, o Grêmio não pagou isso pelo Suárez, cara. O Gabigol não ganha isso no Flamengo. Assim, sei lá, o Pedro não ganha isso. Enfim. Esse é o valor que o Corinthians, mais do que deveria ou poderia pagar, está disposto a pagar pelo Michael.
além do custo da operação de quase 60 milhões. Só que aí tem o Cuéllar. Olha o Cuéllar. O Cuéllar, que está também fazendo a mesma coisa, já se acertou com o Corinthians, já falei aqui, né? Já ligou para o Ramon ligou para ele, tá tudo certo, ele quer jogar no Corinthians, já definiu, já se acertaram o salário, segundo o Samir Carvalho aí também passa dos 2,5 milhões, na verdade a composição, né? O Samir tá batendo nessa tecla, o salário é 900 mil, só que aí tem direito de imagem, tem mais as luvas diluídas e tudo mais, dá 2,5 milhões. Você soma o Michael e o Cuéllar, você tem 2 jogadores ao custo de 5 milhões para mais. Cara, que loucura. E aí você tem que pagar ou para o Al-Shabaab, porque ele tem contrato aí no Cuéllar, mas ele já optou que já decidiu que quer sair. E quer voltar para o Corinthians e quer ser treinado pelo Ramon de novo. Se ele conseguir a liberação amigável, beleza, ele vai pedir luvas na mão. E aí o Corinthians vai ter que resolver essa história. Mas o Cuéllar, pelas informações, ele tá sendo contratado pelo próprio caixa do Corinthians. O Corinthians está com dinheiro em caixa para contratar o Cuéllar. O Michael, que tem a questão midiática, de retorno de marketing, de não sei o quê, aí seria via Esportes da Sorte. E aí, o Michael, especialmente, preencheria a lacuna do Wesley, que recebeu uma proposta do Crystal Palace, informação do Samir aí, na noite dessa quarta-feira, porque existia a proposta do Nottingham Forest, ou pelo menos a sinalização dela, segundo o Bruno Andrade do UOL, e também o Fenerbahçe da Turquia, a pedido de José Mourinho, havia se interessado e estava disposto a fazer uma proposta. O Corinthians sempre quis 25, 30 milhões de euros pelo Wesley e me parece que não vai chegar perto disso, até porque ele perdeu espaço no time, não está jogando, e a proposta do Crystal Palace seria de 18 milhões de euros com bonificações. Vou falar um negócio, vende. O Wesley não está performando, ele tem que ser muito lapidado e talvez ele só consiga essa lapidação lá na Europa. Ele gostou da proposta, ele está a fim de ir embora, ele quer ser negociado, então assim, não adianta muito ficar segurando o cara, 18 milhões de euros é um bom valor, o Corinthians já negociou muito mal seus atletas, não acho que seja um valor baixo, não acho, porque assim, vamos lá, 30 milhões de euros o Corinthians não vai conseguir no Wesley. Não vai. Então, assim, 18 milhões, na minha opinião, acho um bom valor. E aí, se libera o Wesley, chega o Michael, o Cuéllar chega ali para disputar, digamos assim, né, posição com Alex Santana, Ranieri. Eu acho que dá para jogar todo mundo junto. Claro que vai sobrar para alguém, mas o Alex Santana não dá para tirar do time, né? Pelo amor de Deus. O cara comeu a bola contra o Grêmio e está jogando muito. Dono do meio campo. O Rian está entrando muito bem, que é um menino muito promissor. E o Bidon, né, que não está sendo utilizado, que também tem um potencial de ser valorizado, de ser negociado, juntamente do Ranieri. Então tem várias opções ali para colocar no meio. O Cuéllar seria titular absoluto. E mesmo que ele não seja... o que eu acho difícil, aí você tem que ver o custo-benefício, né? Mas, pô, você ganha no elenco, né? E hoje, para você disputar as principais competições, você precisa de elenco. Qualquer jogador tem uma lesão, tem uma suspensão, tem uma convocação, você olha para o teu banco e aí, muitas vezes, você baixa muito o nível técnico. Se você tem Cuéllar, Ranieri, Garro, jogadores de meio campo, né? Coronado, o Charles agora, que recém chegou, não demonstrou muita coisa, mas beleza. Daqui a pouco pode performar. Rian, Breno Bidon, essa turma toda, você já começa a ter opções para montar um time e se tiver ausências, você consegue manter o mesmo nível. Pelo menos eu penso assim. Vamos falar sobre o midiático. O Corinthians está no mercado em busca da contratação do midiático. Uma fonte me disse que não dá para cravar, aliás, é uma fonte boa do Corinthians, que me disse que não dá para cravar que o midiático vem esse ano. Talvez, né, possa vir no ano que vem. Isso vai depender das negociações. Desde que o Corinthians fechou com o patrocínio Esportes da Sorte, o Corinthians vem negociando com vários midiáticos. Negociando ou conversando, tanto faz. Consultas, sabendo valores. Dois midiáticos foram confirmados para mim, que são os casos do Firmino. O Corinthians entrou em contato com um empresário alemão, que é o empresário do Firmino, conversou. Ele falou que o Firmino gostaria muito de voltar ao futebol brasileiro. Gostaria muito de jogar no Corinthians um dia, aquela coisa que todo mundo já sabe, mas enfim, mas que ganha muito lá fora, tal, aquela coisa toda difícil, quase impossível.
O Gabigol, o Corinthians promete que vai brigar no final do ano, seja com quem for. O Gabigol segue na pauta do Corinthians, eu garanto isso para vocês. Só não vou ficar falando muito aqui, porque é um assunto chato que ninguém quer saber. Vamos esperar o final do ano, quando as negociações abrirem. Claro, né? Se ele não tiver renovado com o Flamengo. Aí o Corinthians foi para cima de outros midiáticos, que eu não sei quem é. Mas a resposta que eu recebi é que a questão financeira impede o Corinthians hoje de já fechar com o midiático. Cara, eu concordo muito com essas pessoas do Corinthians, porque elas falaram para mim algo que era uma avaliação minha. 57 milhões de reais, cara, não é o dinheiro de um midiático. É o dinheiro, talvez, de um grande jogador, de um bom jogador. Porque 57 milhões de reais são equivalentes a 9 milhões de euros. O Corinthians está indo no mercado e tem uma fonte do Corinthians que me diz o seguinte: Samir, uma operação de 3 anos de um jogador aí, de um atacante de bom nível, não precisa nem ser de altíssimo nível, cara, custa isso. Custa isso. Eu provei para vocês hoje aí no Blend. Eu quero até que vocês façam essa conta. Vamos supor, quanto que o Michael está pedindo por mês? Ele não é midiático. O Michael está longe de ser midiático. Quanto que o Michael está pedindo por mês? Não é 2,5 milhões? Vamos supor que ele assine um contrato de 3 anos. Multiplica 2,5 milhões por 39 meses. 2,5 milhões de reais multiplicado por 39 meses, porque tem o 13º. Multiplica isso para ver quanto que dá. Eu fiz a conta lá no Blend, dá acho que é mais de 90 milhões, não é? Cara, 57 milhões não é nada. Não é nada. Não dá para trazer o Roger Guedes como midiático. São 57 milhões. Tá? São 57 milhões. Não tem como. É muita grana. É muita grana. E no caso do Michael, por exemplo, né, já partindo para essa história chata, vocês não estão deixando o like aí para me ajudar, gente? Olha aí. Ó, peço aí para vocês, tá? Deixarem um like, 3K na live, 1K de like. Você vê? 1K de like. 1K de like. Ai, meu Deus. 97 milhões e meio. Tinha feito essa conta aí, né? Um absurdo, tá? Então, isso só o pedido de salário. Sabe quanto que é 8 milhões de euros em luvas que o Michael pediu? Sabe quanto que dá isso em reais? 50 milhões de reais. O midiático, o dinheiro que o Esportes da Sorte deu é 57. Então o Corinthians não consegue hoje contratar um midiático só com a ajuda do empresário. O Corinthians hoje vai ter que pôr dinheiro para contratar um midiático. Porque qualquer nome que você falar de midiático aí, em 3 anos de contrato, se tiver um salário de 2,5 milhões por mês, dá 97 milhões. Quase, daqui a pouco é quase o dobro do dinheiro do midiático da Esportes da Sorte. Então o Corinthians tem dificuldades, tá monitorando o mercado, sabe? Tá destrinchando o mercado, tá conversando com opções. Mas eu trago isso para, sabe, acalmar os ânimos do torcedor corintiano, que ficam sempre esperando esse grande jogador chegar. Ainda mais com o noticiário. Dia tal tem uma contratação surgindo, e ela não surge. Né? Gente, hoje tem coisa boa, hein? Até o final da tarde tem patrocínio grande surgindo, contratação grande surgindo, e nessas vocês vão caindo nessas histórias do só semana que vem tá chegando algo, tá pintando algo. Temos que ir devagar. Nem a diretoria do Corinthians e nem o Corinthians, as pessoas, pelo menos as pessoas, eu só converso com pessoas sérias. As pessoas sérias que estão dentro do Corinthians não querem vender essas ilusões. Então, eu venho aqui para passar a verdade, tá? A verdade. Qual é a verdade?
A verdade é que o Corinthians tem dificuldades para fechar com o midiático e talvez fique para o ano que vem. Porque 57 milhões de reais não é dinheiro para midiático. Ninguém nunca tocou nesse assunto. O Café do Setorista está tocando. 57 milhões de reais não é grana para contratar midiático. Precisamos cair na realidade. Entendeu? Precisamos cair na realidade. Não é. Tanto que 50 só as luvas do Michael já vai embora o dinheiro do midiático. E os 2,5 milhões de salário? Num contrato de 3 anos, daria mais de 90 milhões de salário. Não é. Você pega o Coronado, 2 milhões por ano. Ele assinou um contrato de 2 anos. É quase o dinheiro do midiático. Então, velho, precisamos vender essa realidade para vocês, que é a realidade mais honesta. Não vai pressionar a diretoria, não vai pressionar o clube, vai acalmar a torcida, entendeu? Sem política, sem falsas expectativas ou falsas notícias. É a verdade que tem que imperar, tá? Então, cuidado, hein? Cuidado, tá? Cuidado com o que você ouve por aí. O Michael é um absurdo, tá? Pedindo 2,5 milhões por mês, mais, né, luvas de 8 milhões de euros que foram confirmadas, né? O Everton Guimarães falou que ia corrigir na matéria dele, no vídeo que ele gravou ontem, e ele deixou claro realmente que não são, né, 8 milhões de reais, mas são 8 milhões de euros, né, que dá 50 milhões de reais. E se você somar os 50 milhões de reais com os 3 anos de contrato, meu Deus, véio, isso aí vai dar quase 150 milhões de reais. Esse jogador custaria para o Corinthians se ele fechasse 3 anos. É um absurdo, tá? É tanto um absurdo, tanto absurdo, que o Cruzeiro pulou fora. Tem que estar no desespero e tem que ser burro para pagar isso. Eu não tô falando que o Corinthians vai pagar, tá? Teve gente dando encaminhada aí porque não tem notícia. Vamos aguardar. Eu não tô falando que o Corinthians vai pagar. Pode pagar e pode não pagar. Eu só tô trazendo a verdade. Só a verdade para vocês. O Corinthians tem que tomar cuidado, porque até o Cruzeiro pulou fora. Você vê, o Vasco não está nem tentando, que fez de tudo para contratar no passado. Tudo bem que era pedido, né, do Ramon Dias. Então o midiático não vem, e eu acho que o Michael não deveria vir. Por esse valor aí, um absurdo. E continuando falando do Corinthians, sua torcida, o Yuri Alberto vai passar por uma cirurgia. Ele foi identificado aí com pedras na vesícula e deve desfalcar o Corinthians aí no mínimo 2 semanas. Eu gostaria de perguntar para vocês, quem deverá substituir o Yuri Alberto no comando de ataque do Corinthians? Na minha opinião, o Giovani entrou bem, vem ganhando espaço com o Ramon Dias, para você ver que o Ramon Dias chegou, não colocou o Pedro Raul, né? Pedro Raul totalmente sem espaço aí no time do Corinthians. No meu modo de ver, foi uma contratação errada do Corinthians pelo valor investido. Acho que tinha um atacantes aí, o Lautaro Dias, que foi pro Cruzeiro, né? Foi bem 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. O Corinthians pagou 5 no Pedro Raul. Foi uma contratação errada, mas o André Ramalho foi uma baita contratação. O Alex Santana também foi uma baita contratação. Hugo Souza, até o momento, foi uma baita contratação também. Mas nessa do Pedro Raul. E o Mateuzinho, até o Mateuzinho jogou bem. Nos últimos 2 jogos, pelo menos, vem jogando muito bem aí. O Mateuzinho, vamos olhar com o Ramon Dias chegando, acertando, vendo realmente, já mudou a cara do time, já conseguiu tirar em 2 rodadas o time da zona do rebaixamento, conseguiu vencer, jogando bem, mesmo perdendo para o Atlético Mineiro, que no meu modo de ver, merecia até a vitória, tanto contra o Atlético Mineiro quanto o Grêmio. O Corinthians merecia vencer, porque jogou mais,
mas infelizmente o resultado não veio. O Corinthians precisa realmente aí trazer reforços para o ataque. E agora, ainda mais, o Yuri Alberto vai passar pela cirurgia. E será que o atacante Giovani vai conseguir espaço aí nesse ataque aí? Será que ele vai conseguir se firmar como titular? Você escalaria o Giovani? Deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua opinião aí sobre quem deverá substituir o Yuri Alberto aí no comando de ataque do Corinthians, seu torcida. Deixa a sua opinião, é muito importante pra gente. O Giovani que marcou um gol aí contra o Grêmio, mas infelizmente ele estava impedido por causa do calcanhar, né? Por causa do calcanhar, e era um gol extraordinário, né? Vibrei muito, gritei pra caramba, mas infelizmente o Corinthians aí empatou só 0-0 e joga agora lá no Couto Pereira, no jogo da volta contra o Grêmio, que no meu modo de ver tem total condições de passar pelo Grêmio. Você acha que o Corinthians vai passar pelo Grêmio? Deixa a sua opinião, seu palpite também. Vamos torcer muito pro Coringão. O Corinthians está no rumo certo com o Ramon Dias. Ramon Dias dá para ver que ele é um baita, realmente um baita de um treinador, né? Mudou totalmente, é outro Corinthians. Outro Corinthians. É outro Corinthians. Tomara que chegue mais reforços aí. Tomara que o Corinthians não faça loucuras nessas contratações. Tragam aí reforços pontuais. Precisa realmente de atacantes e um ponta, no meu modo de ver, e um centroavante. Um centroavante e um ponta, acho que o Corinthians precisa urgentemente, né? Urgentemente. Deixa a sua opinião no vídeo. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Um ótimo mês, que esse mês seja abençoado para todo mundo, para a família de vocês, para o Corinthians, para todos os fiéis corintianos, para todo mundo, para os amigos de vocês, para todo mundo, até para os rivais mesmo. Que Deus abençoe o mês de agosto aí para todo mundo, tá bom? Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!